Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Tayane Moraes e hoje, né, a gente vai fazer um videozinho monólogo falando sobre um assunto bem interessante que tá aí, famoso, as pessoas estão debatendo aí, que é parece que tá tendo um evento, né, cristão, né, eles falam que não é religioso, mas tem um cunho cristão, de uns homens, né, indo pra montanha e ficando lá e fazendo... tem até um nome de um esporte, que eu não sei qual é o nome desse esporte, mas eu já vi um filme que eu não lembro, mas eu vou botar aqui o nome do filme, que é a história de um cachorro, literalmente, que o cara fazia esse tipo de esporte, que é tipo assim, eles te jogam no mato lá e aí você tem que passar, né? É um esporte de sobrevivência. Eles te jogam no mato lá e você tem que escalar montanha, passar, sei lá, armar acampamento e morrer de fome, ficar 3 dias, andar não sei quantos quilômetros pra você chegar em algum lugar. E aí, nesse caso, o pessoal vai pra montanha, tem essa pegada de montanha, porque esse negócio de montanha tem muito a ver com essas questões, essa coisa toda cristã, né? E aí tá tendo um burburinho na internet justamente porque pessoas famosas, né, youtubers, influencers famosos estão indo para esses eventos e basicamente são eventos voltados para os homens, né? E aí é muito interessante, né, a gente falar, e por que eu quero trazer aqui pro meu vídeo falar sobre isso enquanto mulher, enquanto cientista social, enquanto uma pessoa que estudou, né, sobre gênero e também feminista, né, me considero feminista, falar sobre isso, né, porque me parece que é estranho, né, e parece que também é uma certa apropriação de pautas que são feministas e homens fazendo dinheiro com isso e pessoas e outros homens dispostos a pagar milhões para participar, para outros homens, para ensinar eles a coisas que a gente está falando aí. Já tem quantos anos, mais ou menos? 100 anos, mais ou menos, de feminismo aí, sobre participação nas divisões e nas tarefas domésticas, sobre a questões relativas à infidelidade e outras coisas, né? Então, basicamente, o meu incômodo, gente, e aí eu gostaria de falar sobre várias coisas com relação a isso e falar também o quanto que né, construído no Brasil, infelizmente, algumas religiões, né, que são pautadas muito no mercado da fé, numa visão muito mercadológica. E o quanto isso é complicado também. Gente, eu já falei basicamente pra vocês o que é esse legendário. Querendo falar que isso é um evento, né, de pessoas ricas, de pessoas que têm dinheiro, porque parece que para você participar é muito caro. E eles te vendem uma experiência vinculada também à questão mais metafísica, espiritual metafísica, que é você ter um encontro, né, com Deus, e isso vai te transformar e tudo mais. E eu, como espiritualista, gente, o meu local de fala, eu tô deixando bem claro aqui pra vocês, eu não sou evangélica, eu tenho amigos evangélicos, eu já trabalhei em ONGs evangélicas, conheço pessoas maravilhosas, tá? Isso não é sobre as pessoas evangélicas, nem nada do tipo, respeito, admiro e tudo mais. Quando eu era mais nova, em retiro e tudo mais, mas eu não sou evangélica. A gente está falando especificamente dos evangélicos, né? O evangelismo brasileiro, que é assim que a gente chama o protestantismo, né? As religiões de origem protestantes, que são várias, né, gente? Mas no Brasil a gente tem uma série de especificidades que a gente chama de evangelismo brasileiro. E esse evangelismo brasileiro, ele começou muito fortemente nos anos 90 para cá, dando origem às mais diversas vertentes aí que a gente tem, né? Eu não conheço tudo, é bastante amplo, né,
o evangelismo brasileiro, mas a gente sabe que, por exemplo, a mais famosa de todos os tempos, que tem canal de televisão, que tem mídia, que tem isso, a gente sabe, né? Aquela que se propõe ser universal. Gente, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, mas a palavra católico também significa universal. Que coisa curiosa, né? Isso. Reflita sobre isso. Então, e aí, né, gente, hoje em dia, quando você vai falar sobre evangelismo brasileiro e você vai ver o que se tornou, é uma coisa muito diferente, até mesmo dos anos 90, a gente tem uma ampla aceitação e uma ampla gama da classe média vivenciando experienciando essa fé, escolhendo essa fé. E isso tem tudo a ver com política também, acaba impactando nas questões políticas do Brasil, e reafirmando posicionamentos que muitas vezes são conservadoristas, né, que também é uma característica da nossa classe média brasileira. Isso é uma característica do Brasil, né? Então, talvez por isso que essa religião acabou tendo muitos adeptos. Então, nós hoje em dia encontramos pessoas... Então, é uma igreja que também teve que se modernizar para atrair, né, essa gama dessa classe média e tudo mais. Então, hoje a gente pode falar que tem muitos adeptos, né? Então, representa a nossa população, né? A gente viu até algumas mídias um pouco mais antigas, né? Tá aí a Globo, que vai fazer 60 anos só de televisão, já abrindo mão também e trazendo essas pessoas evangélicas para dar... Porque, enfim, né? A gente está falando de um extrato no Brasil que existe, embora eles tenham uma vida um pouco mais paralela a nossa, em termos de cultura, enfim, muita coisa que é pregado dentro do protestantismo vai de contramão ao que você entende pelo ethos, né, que seria quase que uma personalidade brasileira, né, o que seria mais ali, enfim. E aí, eu achei interessante até uma vez que eu tinha visto assim que o carnaval ele tem menos adepto que a festa junina. E isso também a gente pode refletir sobre isso, porque a festa junina é uma festa que, embora ela tenha origem pagã, muitas pessoas não sabem. Ela é uma festa do campo e também muitas pessoas do campo têm essa questão também conservadora que se amarra ali. O carnaval é uma inversão de papéis, é uma inversão de valores, às vezes também, que se incomoda também a família mais tradicional brasileira, né? E aí, gente, como essa igreja hoje ela teve que se modernizar, ela entende também que os seus fiéis mudaram. E que, né, a gente já tá falando sobre, por exemplo, algumas alas, a gente também não pode pensar que as mulheres cristãs, seja ela católica, seja ela evangélica, também não se importam com as questões de gênero, que também não discutem sobre isso e que também não entendem que essas pautas são importantes para a nossa vida, a igualdade salarial, maior participação dos homens nas atividades domésticas, entre outras coisas. Isso também é uma coisa que impactam essas mulheres, certamente. Inclusive, teve uma ala dentro da Igreja Católica, tem alas dentro da Igreja Católica que são a favor do aborto, sim. Então, hoje em dia, a mulher cristã também é uma mulher diferente, sabe? É uma mulher certamente não é a mulher cristã de não sei quantos anos atrás. E aí, a única coisa que me incomoda é que me parece que esses homens, eles vão... E eu não sou contra, a pessoa vai, paga, faz o que quer da vida dela, essa não é a pauta, não é a questão, né? Mas sim, os perigos, às vezes, de reafirmar, sabe? Reafirmação de papéis, reafirmação do patriarcado, enquanto você coloca o homem enquanto aquele herói caçador, que ele vai buscar lá o herói caçador. E certas coisas são até legais no evento, como, por exemplo, discutir essas questões relacionadas a machismo, isso e aquilo. Só que o problema é que não tem nenhum local de fala
de mulheres. Por quê? Porque é um evento para homens, de homens para homens. O que me parece ainda uma coisa que os homens machistas fazem, que é o clube da broderagem, sabe? Tipo o segredo de Brokeback Mountain, que a gente sabe que o segredo da montanha de Brokeback Mountain... Não sei se vocês viram esse filme que são dois cowboys que começam a se pegar lá na montanha e tudo mais, e o pessoal tava zoando com relação a isso, né? E isso que me incomoda, sabe? Precisa de um homem chegar e falar para outro homem sobre, cara, você precisa ser um melhor marido para sua mulher, você precisa se comprometer mais, você precisa ser menos infantil, você, sei lá, não consome a tua cabeça e o teu intelecto com porcarias que vão se superexcitar, tipo pornografias, esse tipo de coisa, entre outras coisas que ele sabe do universo masculino, cuidado com as suas companhias e blá blá blá, e você precisa de outro homem falando isso, que é um discurso que provavelmente as próprias esposas desses caras falaram. Não faz sentido, sabe? É uma coisa que pra mim não faz sentido nenhum. Fora que é uma coisa que a classe média ela não consegue entender, é que tanto o machismo quanto o racismo são questões estruturais, de como a nossa sociedade está estruturada. Isso vai muito além, gente, de você dividir tarefas domésticas com a sua esposa, ou você ser um pai mais presente, ou isso, aquilo, outro, sabe? Ou a maneira como você trata as mulheres. Isso vai para muito além, né? Eu tava vendo recentemente, e é isso que eu acho que eu sinto falta, e não que a gente não tem que debater, claro que a gente tem que debater, mas a gente tem que entender também as questões macroestruturais que vão influenciar no micro, ou seja, o todo maior, seja em termos de políticas, disso, daquilo, que vão influenciar até mesmo nas nossas vidas domésticas. E é nisso que a gente tem que direcionar as nossas atenções, muito mais do que comportamentos. Então, porque os comportamentos, as questões macros podem influenciar o comportamento, embora micro também, mas o trabalho é muito mais árduo, né? Então eu achei muito interessante e eu vou explicar para vocês mais ou menos para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu achei muito interessante que eu tava vendo um pequeno vídeo da Mídia Ninja, onde uma pesquisadora, né, fez um estudo, né, uma pesquisadora feminista, fez um estudo cruzando dados, né, de vários países de terceiro mundo, assim. Não é correto falar isso, mas países em desenvolvimento que nunca se desenvolvem. E segundo ela, né, dentro dos dados que ela analisou, econômicos, entre outros, ela também quis ver a percepção das pessoas em torno do Estado, né, em torno das políticas do Estado e tudo mais. E aí ela percebeu que em países como o Brasil, em países como Guatemala, em países aí lá da América Latina, as pessoas davam muito pouco crédito para o Estado, porque elas se sentiam abandonadas, basicamente, né? E isso favorecia com que elas aceitassem mais respostas violentas ou grupos paramilitares, enfim, de forças violentas para tentar dar uma ordem num caos que o próprio Estado se eximia. E eu lembro muito disso vendo o vídeo dela. Eu fiquei lembrando muito sobre o que a gente fala por jeitinho brasileiro, né? Que nada mais é do que você dar um jeito que é ilegal, né, para as coisas, e que muitas vezes é extra legal para as coisas, diante desse cenário social onde as pessoas são abandonadas pelo Estado. Qual é o problema quando esses países eles não são fortes, o Estado não é forte? Eu estou falando toda a força do Estado mesmo, em termos de leis, políticas, e educação, coisas públicas e tudo mais. Como consequência disso, né, além de serem países onde são mais violentos e as respostas muitas vezes são violentas, né, para soluções sociais e problemas e tudo mais, ou
respostas extras legais, que as pessoas são mais flexíveis para aceitar isso, acontecia um problema. As mulheres, elas estavam numa condição social de maior perigo, maior machismo, maior instabilidade, né? Ou seja, o Estado que era para estar mediando, por exemplo, todas as questões de igualdade de gênero e tudo mais, meio que não estava fazendo, e porventura essas pessoas, as minorias, né, sejam mulheres, sejam pessoas negras, sejam crianças, seja sei lá o que, ficavam em situações de maior vulnerabilidade social, de maior perigo social, né? E isso, gente, favorece esse cenário. Violência, machismo, são coisas que estão ali cruzando uma com a outra. Afinal, nós somos um país, né, que a gente tem uma taxa de feminicídio que é alta. Então eu acho assim, o machismo, ele prejudica a vida das mulheres, ele torna a nossa vida insegura, né? Então, como é que num país onde a mulher não tem segurança, por exemplo, para voltar a qualquer hora da noite em casa, como é que ela pode se desenvolver, como é que ela para trabalhar, para isso, para aquilo, sabe? Então, a estrutura empurra a mulher para uma determinada posição social, a estrutura empurra a mulher para uma determinada estrutura, para um determinado lugar social, e a estrutura está favorecendo determinados homens, porque também não está favorecendo todos, né? Então é basicamente isso, é isso que deveria estar sendo discutido, sabe, no seio da sociedade. Não que essas questões domésticas, familiares não sejam importantes, mas, cara, a gente tem pesquisadoras sobre horas dedicadas, por exemplo, em coisas mais baixas, são horas dedicadas ao trabalho doméstico, de homens e mulheres que são muito diferentes. Nós temos um país que parece que das mulheres começaram a fazer atividade, trabalho doméstico. Eu vou botar trabalho, porque se você se você é doméstica, meu amor, você trabalha. Não existe isso. Não existe mulher que não trabalha. Nunca existiu na história da humanidade. Bota isso na tua cabeça, mas enfim. Trabalho pode não ser remunerado, mas o contexto, né, de trabalho, o que é trabalho, é muito amplo, na verdade. É mais amplo do que você ter uma CLT, é mais amplo do que você receber um dinheiro para isso, né? Trabalho é toda atividade que você desempenha aí, que tem um labor, que exige, enfim, a transformação de natureza, disso e aquilo, outro e tal, sabe? Então é isso, o trabalho, né, que é o trabalho invisível da mulher. Então a gente tem lá, e assim, quais são os homens que são mais favorecidos nesse contexto? O homem branco. Porque ter os homens negros, e aí eles estavam até zoando, falando que nesse tal de legendário aí não tinha um homem negro, basicamente o máximo que você ia encontrar era um homem moreno. É sim, porque a masculinidade do homem negro também é diferente da masculinidade do homem branco. Os homens negros, eles também têm mais horas domésticas dedicadas do que os homens brancos. As mulheres negras são as que mais têm horas dedicadas a trabalhos domésticos, e aí é que se dá um trabalho invisibilizado, de menos remuneração social, mesmo as que recebem. Enfim, gente, é isso, sabe? É falar sobre isso, é botar o dedo nessas feridas que vai promover a diferença, sabe? Não ficar um monte de homem lá, buga masculino, conversando com o outro, porque parece que tem homem que só entende a língua de outros homens, então basicamente é por isso que não escutam as suas companheiras ou as pessoas que, enfim, as outras mulheres que compõem a sua vida, porque certamente na vida de um homem não é só a sua esposa que compõe a vida dele, mas todas as outras mulheres que já passaram pela sua vida. E parece que é isso, sabe? E eles querem resgatar uma masculinidade antiga, uma masculinidade que era muito mais problemática do que a de hoje. A gente não precisa resgatar esse homem do passado, por mais que a masculinidade tenha problemas, tenha isso, tenha aquilo.
a gente não precisa resgatar essa masculinidade do passado, porque ela, hoje, ainda assim, ela é mais saudável do que nunca antes ela foi. E se essa coisa mitológica do homem herói caçador, meio espartano, né, vai lá, faz o treinamento, não sei o que, e volta um outro homem, nós precisamos entender que no passado quem era responsável pelos saberes éramos nós mulheres. E isso é o homem fazendo o que ele sempre fez, se apropriando dos nossos saberes. E é isso que, infelizmente, os homens fizeram e fazem até hoje. Essa visão do homem, saber, não sei o quê, é construto do patriarcado e é muito mais recente do que esse homem primitivo, sei lá das quantas que eles estão querendo resgatar, entendeu? Então não faz nenhum sentido, eu não tenho nenhuma paciência para isso. Se quem quiser gastar seu dinheiro, que gaste. Eu acho que isso também cai na mesma seara que a gente já está cansada de mercado da fé. Ninguém pode comercializar, vender a sua fé, porque a fé é uma coisa extremamente pessoal. E quem é cristão também há de convir comigo que cara, é uma coisa que acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. Não vá esperar isso, porque isso não vai acontecer. O teu encontro pessoal com Deus, ou a fortalecimento da sua fé é uma coisa que é muito pessoal e vem muito da sua própria trajetória, daquilo que você passa pela sua vida e tudo mais. Então, gente, é isso, sabe? Me parece que isso aí é só mais um esqueminha de pirâmide para as pessoas, para outros homens continuarem fazendo dinheiro em cima, né, da fragilidade masculina. E realmente uma coisa que a gente tem que discutir hoje não é nem a fragilidade masculina, mas é uma crise de saúde mental que os homens estão sofrendo hoje. E essa crise de saúde mental vem muito dessas dificuldades de entender a equitatividade, né? Que a gente tem que tentar ser o máximo equitativo, que isso é saúde para o homem, isso é saúde para a mulher. É uma equitatividade sabendo muito bem os nossos lugares e as nossas necessidades, que são diferentes, somos constituídos de formas diferentes, ser homem é diferente de ser mulher, assim como é questão de gênero, raça, enfim, classe social e todas essas coisas, né? Então a gente promove sim algumas desigualdades pra gente promover igualdade. Pode ser um pouco de estranho? Mas faz sentido. Foi isso, gente. Mil beijos. Tchau.